Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, por felicidade, o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida cai num domingo. É uma solenidade que, por cair no domingo, ocupa o lugar do dia do Senhor. A primeira leitura é tirada do livro de Esther. Estamos no Antigo Testamento e o povo judeu está sob o domínio persa. O rei persa que está dominando chama-se Assuero. Assuero, depois de ter repudiado a rainha Vasti, tomou por esposa uma judia, que é Esther. Mas o primeiro-ministro do rei, chamado Amã, havia obtido do rei a permissão de exterminar todo o povo judeu. O massacre já estava programado. Então, o tio de Esther, Mardoqueu, veio falar com ela. Intercede junto ao rei, porque não penses que tu será a única a escapar do massacre por teres te tornado rainha. E quem sabe, foi para uma situação como esta que tu foste elevada à realeza. Então ela jejuou, fez penitência e foi à presença do rei. O rei poderia condená-la à morte, porque ninguém podia ir à presença do rei sem que ele o quisesse, a menos que ele, por misericórdia, estendesse o seu cetro de ouro para ser tocado. E a rainha Esther então arriscou-se, indo à presença do rei sem ser chamada. Mas o rei se encantou com a beleza dela, estendeu o seu cetro para que ela o tocasse, perguntou o que ela queria, e ela disse: eu quero que tu compareças a um jantar que eu preparei. E ele aceitou, evidentemente. E na hora do jantar, ele pergunta mais uma vez: que queres, rainha Esther? Ainda que fosse a metade do meu reino, eu te daria. Então ela diz: se achei graças aos teus olhos, ó rei, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Esther, judia, intercedendo junto ao rei Assuero, persa, em favor de si mesma e de todo o povo judeu, é figura de Maria, que intercede por nós junto ao seu Filho Jesus Cristo. Ela é a nossa intercessora. O rei Assuero se encantou com a beleza da rainha. No Salmo 44, que fala das núpcias do rei, também se diz que o rei se encante com a vossa beleza. A segunda leitura é tirada do capítulo 12 do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher, que estava grávida e deu à luz um menino que irá reger as nações com um cetro de ferro, é a mãe do Messias. Mas esta mulher, ela é cheia de luz da cabeça aos pés. Na cabeça ela tem uma coroa de estrelas que brilham. Aos pés ela tem a lua, que é brilhante. E a sua roupa, a sua vestimenta é o próprio sol. Está vestida de sol. Quem é esta que está cheia de luz da cabeça aos pés? Ora, diz São João Evangelista na sua primeira carta, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Cheia de luz, ela é cheia de Deus. Ela é aquela que um dia o anjo chamou cheia de graça. Cheia de graça porque ela foi enchida com a graça de Deus desde o primeiro instante da sua concepção e conservou a sua graça por toda a sua vida, até que esta graça foi transformada em glória depois da sua assunção aos céus. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original. E esta é a festa que nós celebramos, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Conceição é o mesmo que concepção. Maria, ao ser concebida por sua mãe Ana, deveria ter contraído o pecado original, mas não contraiu. Por quê? Como é que ela foi salva? Como é que ela foi preservada do pecado original? Ela foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de seu Filho Jesus Cristo, que ainda iria fazer-se homem no seu ventre, ainda iria nascer, morrer, sacrificar-se por ela
e por todos nós. Em previsão dos méritos desse filho, ela foi imune, ela foi preservada do pecado original desde a sua conceição. A festa da Imaculada Conceição nós celebramos no dia 8 de dezembro. É um dia santo de guarda, nem sempre cai no domingo, mas nós temos que ir à missa. O dia que celebramos hoje é parecido com o dia 8 de dezembro. Também é Nossa Senhora da Conceição, mas com o apelido de Aparecida. Por que Aparecida? Aparecida quer dizer encontrada. Ela foi encontrada nas águas do rio Paraíba em 1717, quando 3 pescadores haviam tentado pescar inutilmente, lançaram a rede e encontraram a imagem. Primeiro a cabeça, depois o corpo. E depois desta pescaria, as redes se encheram de peixes. Foi uma pescaria milagrosa relacionada com o achado desta pequena imagem. Esta pequena imagem foi colocada em um pequeno altar na casa de um dos pescadores, chamado Felipe Pedroso. E as pessoas passaram a se reunir lá para rezar o terço. E aconteciam milagres, e elas recebiam favores. Então foi criada uma capela para ela. Esta capela não deu conta do público. Foi preciso fazer uma igreja maior. E assim, no município que hoje é Aparecida do Norte, construiu-se primeiro uma basílica, que hoje é conhecida como Basílica Velha, e depois inaugurou-se a Basílica Nova, que foi dedicada solenemente pelo Papa São João Paulo II em 1980, quando ele esteve visitando o Brasil pela primeira vez. Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem esse nome porque a imagenzinha de pouco mais de 30 centímetros que apareceu, que foi encontrada, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Alguém fez essa imagem, alguém esculpiu. Esculpiu em um material muito tosco, que é a terracota. Alguém jogou no mar. Por que jogou no mar quebrada? Talvez fosse para se desfazer dela. Jogar uma imagem no mar, mas quebrando primeiro. Seja como for, não sabemos quem fez a imagem, não sabemos por que ela foi parar no mar, mas a maneira como ela foi encontrada foi extraordinária, milagrosa. E o milagre é sempre um sinal. Ele vai além de si mesmo para significar outra coisa. Ela foi encontrada porque Maria Santíssima deixou-se pescar por nós. Ela é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque ela, que foi concebida sem o pecado original, quer que nós, brasileiros, sejamos também puros e imaculados. Ela apareceu com as mãos postas em oração, porque ela quer que nós, brasileiros, oremos com ela e como ela. Ela apareceu, ou foi encontrada, em um material tão tosco, para que nós pudéssemos enxergar além das aparências, para que pudéssemos ver em cada um dos nossos irmãos, mesmo naqueles menos atraentes à vista, a presença de seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho de hoje traz o milagre das bodas de Caná. A mãe de Jesus estava lá. Bodas quer dizer casamento. Caná é o nome da cidade onde houve o casamento. Jesus havia sido convidado com seus discípulos e a mãe de Jesus estava lá. Ocorreu um incidente. Faltou vinho. O vinho começou a ser servido, mas acabou. E havia ainda muitos para provar do vinho. Os noivos iam passar um vexame. Maria Santíssima percebeu e disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: por que dizes isto a mim, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Mulher não é nenhum desrespeito. Jesus chamou de mulher Maria Madalena, aquela mulher cananeia, a viúva de Naim. Mulher equivaleria para nós à senhora. Mas mesmo assim não é comum que um filho chame a mãe por um outro nome que não seja a própria palavra mãe. Por que Jesus não chamou Maria de mãe, que seria o mais normal, e chamou-a de mulher, para fazer uma lembrança de Eva, a primeira mulher? Porque Maria, naquela festa de casamento, estava se comportando como nova Eva, ao lado de Jesus, novo Adão. A primeira Eva serviu de instrumentos de condenação e de pecado para o mundo inteiro. A primeira Eva não acreditou em Deus,
mas acreditou no demônio. E a falta de fé da nossa primeira mãe Eva levou ao pecado, que depois se transmitiu a todos nós, o pecado original. Maria Santíssima, naquela festa de casamento, ela crê e ela faz os discípulos crerem, porque ela crê. Quando ela recebe aquela resposta aparentemente negativa do seu filho, ela não insiste. Ela se dirige aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. É uma fé absoluta de Maria. E Jesus, dirigindo-se aos serventes, diz: enchei as talhas de água. Eram 6 talhas usadas para a purificação dos judeus. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Encher 6 talhas, ao todo 600 litros, não é um trabalho simples. E os serventes teriam o direito de perguntar: para quê? Esta pergunta nunca nós devemos fazer. Quando Jesus nos manda fazer uma coisa, embora pareça ser um trabalho inútil, façamos, porque o milagre virá no final da festa. Os serventes encheram as talhas de água e depois Jesus mandou que eles levassem aquela água, que já não era mais água, havia sido convertida em vinho, para o mestre-sala provar. E quando o mestre-sala provou, espantou-se. Que vinho tão bom! E mandou chamar o noivo. O que houve com você? Por que você demorou tanto para servir um vinho de tão alta qualidade? Não é costume fazer isso. Costuma-se servir o vinho melhor no início da festa. Tu guardaste o vinho melhor até agora. O que significa? O vinho foi em grande quantidade, porque 600 litros é muita coisa. É uma caixa d'água grande, só que não cheia de água, mas de vinho. E um vinho de excelente qualidade, que espantou aquele que estava acostumado a provar vinho. E este vinho excelente, superabundante, é um sinal dos tempos messiânicos. Os profetas previam, para quando o Messias viesse, uma refeição abundante com vinhos finos. Então Jesus, convertendo a água em vinho, demonstra: eu sou o Messias. Mas, além de prover para aqueles noivos o vinho necessário para a festa e prover com superabundância, Maria obteve que os discípulos acreditassem em Jesus. Os discípulos creram nele. Portanto, Maria Santíssima, mulher de fé, com aquele milagre, fez com que os discípulos crescem no seu filho. Em um outro momento, ela também será chamada de mulher pelo seu filho. Será ao pé da cruz. Também naquele momento, ela estará desempenhando o papel de nova Eva. Mulher, eis o teu filho, disse Jesus a ela, referindo-se a João, que ao pé da cruz representava todos nós. Depois ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus estava na cruz como novo Adão, obediente ao Pai, para redimir a desobediência do primeiro Adão. Maria estava ao lado de Jesus como nova Eva, para aceitar, oferecer aquele sofrimento que foi a morte do seu próprio filho. E entre as bodas de Caná e a crucifixão existem várias coisas em comum. Primeiro, já disse, o apelativo mulher. Segundo, o vinho que está presente nas bodas agora não está presente na cruz, mas na cruz, com o golpe da lança, está presente o sangue que jorra do lado aberto de Jesus. E este sangue torna-se presente sob a aparência do vinho na Eucaristia. Então, o vinho de Caná já nos lembra o vinho da Eucaristia, sob o qual se esconde a substância do sangue de Cristo. A água que se transformou em vinho lembra também a água que saiu do lado aberto de Jesus, quando ele recebeu o golpe da lança. Saiu sangue e água. Sangue e água juntos lembram os sacramentos. A água lembra o batismo, que nos purifica e nos torna filhos de Deus. O sangue lembra a Eucaristia, que nos alimenta. E pelo batismo e pela Eucaristia, nós temos a Igreja. A Igreja é a comunidade daqueles que renasceram pelo batismo e que se reúnem em torno do altar para comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Esta é a definição de Igreja. A água e o sangue saíram do lado aberto de Jesus. Significa que a Igreja saiu do lado de Cristo, assim como Eva saiu do lado de Adão.
Quando nós pensamos nas aparições de Nossa Senhora, há duas coisas em comum. Primeiro, alguém que vê Nossa Senhora, um vidente. Segundo, uma mensagem que é falada e depois é transmitida por escrito. Assim foi com Nossa Senhora em Fátima, Portugal, com Nossa Senhora em Lourdes, na França. Mas quando chegamos ao Brasil, vem a pergunta: qual foi o vidente de Nossa Senhora Aparecida? Ninguém, porque não houve aparição. Qual foi a mensagem que ela transmitiu oralmente? Nenhuma. Ela não falou nada. Para nós brasileiros, a mensagem trazida por nossa padroeira é silenciosa. E isso é bonito, porque o silêncio fala mais do que muitas palavras. Se nós quisermos entender o que ela tem a nos dizer, temos que decifrar na simbologia da imagem, da água, das redes. Cada um de nós pode extrair muitas lições deste episódio da pescaria milagrosa da imagem e depois de muitos peixes. Mas eu gostaria que nós nos concentrássemos no fato de que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, e naquela época, 1717, o dogma da Imaculada Conceição não havia sido definido ainda, ele só seria definido no século seguinte, em 1854, pelo Papa Beato Pio IX. Mas, antecipando-se ao dogma, Maria providenciou um milagre com uma imagem que representa esse dogma. E gostaria que vocês se lembrassem que em 1717, em um outro país, na Inglaterra, acontecia uma coisa muito importante. Em 1717, em Londres, foi fundada oficialmente a maçonaria tal como nós a conhecemos hoje, uma instituição secreta que maquina contra a Igreja Católica. Enquanto o maligno atacava em Londres, Nossa Senhora contra-atacava lá nas águas do Rio Paraíba. Nós, brasileiros, não podemos ficar neutros. Ou ficamos no exército de Maria, ou nos entregamos ao exército de Satanás. Mas nesta guerra não é possível a neutralidade. Como é que nós, brasileiros, somos chamados a ser puros? O Brasil é uma terra que é famosa pela sua impureza. Todo mundo do exterior pensa no Brasil como uma terra do carnaval, cheio de imoralidades, uma terra de praias também com muita imoralidade, e como se não bastasse isso tudo, uma televisão cheia de imoralidades. Talvez seja para nos sacudir que essa mensagem é dada para nós. Vós, brasileiros, não tendes nada a ver com isso. Vossa vocação é outra. Vós fostes chamados para a pureza, sem a qual nenhum de vós poderá ver a Deus. Esta parece ser a mensagem de nossa mãe. Tomara que ela encontre eco em nossos corações. Nós que somos padres sabemos quantos são os pecados cometidos contra a pureza que nós ouvimos e absolvemos nas confissões. Quando se trata de tentações contra a pureza, Jesus foi severo. Teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Ele poderia ter dito, pisca o olho, mas mandou arrancar. Teu pé te serve de tropeço, corta-o. Tua mão te serve de ocasião de queda, corta-a. É assim que devemos ser. Temos que ser radicais nesta luta pela pureza, mas vale a pena. O nosso prêmio é nada mais, nada menos do que a visão de Deus face a face. E como será bom se nós, brasileiros, vivendo a pureza aqui na terra, pudermos um dia ver Maria Santíssima no céu, a quem nós veneramos como nossa padroeira. Que ela e seu castíssimo esposo nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.